Música para cortar os pulsos, por Rafael Gomes. Personagens: Isabela, Ricardo, Felipe. Tempo: o presente. Cena 1: Nomes. O nome dele é Felipe. O nome dela é Isabela. O nome dela é Rosalinde. Quando eu te vi, eu te amei e você sorriu, porque você soube. Rir das cicatrizes, quem nunca foi ferido? Existe amor que não seja à primeira vista? Quando o Felipe entrou na sala, eu sabia que o amaria, porque eu sou fraco demais para pessoas apaixonantes e o Felipe era apaixonante. Depois que ele conversou comigo e saiu da sala, eu já tinha certeza. O nome disso é desalento. Quando você não se interessa realmente por ninguém e se sente oco e não se sente bem porque se sente assim. Eu não sou solitário, nem tenho qualquer problema de relacionamento. Pelo contrário, eu tenho vários amigos, encontro pessoas o tempo todo. E eu acabo convivendo com um monte de meninas em volta de mim. Meninas muito bonitas e interessantes, por quem eu me sinto atraído. E eu fico com elas e é legal, e é isso. Depois eu não consigo sentir realmente mais nada. Eu terminei recentemente um namoro de um certo tempo. Eu gostava dela, mas era como se eu nunca tivesse de verdade dentro daquilo. Como se nessa hora eu fosse o dublê de mim mesmo. Funciona assim. Eu sou o galã, o personagem principal da minha vida. Eu falo o texto do jeito certo, sou verdadeiro, carismático, razoavelmente inteligente e sedutor. Na verdade, eu sou tímido. Mas é incrível como as pessoas se sentem atraídas por isso. Só que nas sequências de perigo sentimental, o menor que seja, eu mando chamar meu dublê. Quem vê o filme pensa que eu sou eu mesmo ali, vivendo aquilo, mas eu sei que não. O nome disso é projeção. Eu sou esse cara que se apaixona por um monte de gente o tempo todo. Mas eu juro que são coisas diferentes, de jeitos específicos. Amores dentro de mim são como meios de transporte. Cada um tem o seu lugar. A água para os barcos, o céu para os aviões, as estradas para os carros. Eu namorava há 2 anos quando o Felipe apareceu. E eu precisava me apaixonar de novo. Porque eu sou assim. E porque existe essa coisa dentro da gente muito grande, muito consciente, mas que a gente não controla, que nunca esquece a delícia que é começar. Então eu projetei nele todos os meus novos começos. Ele era um cara descobrindo um monte de coisas que eu achava que já sabia, que me lembrava outras coisas que eu já tinha esquecido. Eu me via nele, eu via ele em mim. O nome disso é identificação. Porque, na verdade, a gente quer preencher nossos vazios não com o que nos falta ou completa por ser diferente, mas com o que é confortavelmente familiar. O nome disso é substituição. A Rosalinde é a maior das personagens esquecidas de todos os tempos. Quase ninguém sabe, mas ela está ali escondida na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, que todo mundo conhece. Agora, quem lembra que Romeu era apaixonado pela Rosalinde antes de conhecer a Julieta, se nem ele mesmo lembra? E eu nem estou falando de um tempo longo, não. Eu estou falando de minutos. Ele ama a Rosalinde, mas quando a Julieta aparece, uma nova realidade surge. É um Big Bang de amor, como se não tivesse existido nada antes. Mas tinha Rosalinde. Isso não tem nem nome. A rapidez com que o Romeu simplesmente aniquila a Rosalinde da cabeça dele é quase desumana. E o pior é que nós, como público, não nos preocupamos com o que sente a Rosalinde, porque ela já é apresentada como um acessório na história do Romeu. Ela já nasce esquecida. Eu ousaria acreditar que o mundo é feito das Rosalindes, que sofrem bem mais do que das Julietas, que se deliciam na volúpia das noites de paixão. Metade do mundo, pelo menos. A outra metade é de Romeus, que estão infinitamente confusos e em conflito entre uma e outra, sejam esses Romeus homem ou mulher. Dizem que o amor é cego, e eu acho que essa frase tem mais de uma leitura. Ele é cego não porque não enxerga ou não percebe a natureza do que está na sua frente,
mas também porque é capaz de ser seletivo e não misturar paisagens que estão lado a lado. Existem ali caminhos que não se acessam. Nem todo mundo acredita, mas eu continuei amando realmente meu namorado, depois que eu também já tinha me apaixonado pelo Felipe. A água para os barcos, o ar para os aviões. Eu não sei se isso tem nome. Se o amor é cego, ele não acerta o alvo. O nome de quem disse isso é Mercúrio, que é o melhor amigo de Romeu, dupla entre a qual, dizem, havia uma latente tensão sexual. Um amigo meu diz assim: paixão. Quando apesar da placa perigo, o desejo vai e entra. Romeu diria: o amor é dos suspiros a fumaça, puro, é fogo que os olhos ameaça, revolto, um mar de lágrimas de diamantes. Que mais será? Loucura temperada, fel ingrato, doçura refinada. Nomes, nomes, nomes. Um monte de nomes tentando nomear o inominável. Outro dia eu estava num restaurante e tinha ali um enorme e bizarro cartaz, cheio de conexões entre alimentação, modos de vida e males do corpo. Daí tinha uma lista de sentimentos que podem ser evitados com ingestão de vitaminas. Desespero, angústia, medo, aflição, ansiedade. Olha só, eu não estou nem entrando no mérito dos benefícios alimentares. O que me interessa é o seguinte: como você sabe que angústia chama angústia? Te mostram a cor azul e falam azul. Te mostram um garfo e falam garfo. Tranquilo. Isso é tudo meio simples de padronizar, a não ser que você seja daltônico ou tenha problemas de compreensão. Mas e a angústia? Como você sabe que o que você está sentindo chama angústia, ou não chama ansiedade, ou medo, ou aflição? Quem, meu Deus, inventou esses nomes para os sentimentos? E quem aprendeu? Se o amor é cego, ele não acerta o alvo. Mas o amor é uma flecha torta ou o arqueiro é que não é um atirador confiante? Então, essa palavra amor, na verdade, define o quê? O amor nunca é só amor. O amor é um monte de outros sentimentos misturados, que às vezes tem nome, às vezes não. Mas é uma mistura ilusionista, nunca um elemento puro, como a luz branca, ou, sei lá, a Coca-Cola. Mês passado, eu fui na festa de aniversário de 8 anos da minha priminha. Na hora do com quem será, começou uma confusão enorme. Falaram vários nomes ao mesmo tempo e os meninos começaram a brigar pela posição de pretendente oficial. Aquilo se estendeu e eu e meus outros primos mais velhos demos corda para as crianças. Só sei que em dado momento eram uns 4 em cima da garota falando coisas como escolhe eu, fica comigo, eu gosto muito mais de você. E eles se batiam e se empurravam. 8 anos, 8! Isso poderia fazer da minha prima a garota mais popular e cobiçada da escola. Mas ela estava odiando tudo aquilo com uma sinceridade tão intensa. Claramente, o que ela mais desejava era ficar em paz. O amor, eu vi, pode doer desde cedo. Mas mais do que isso, desde sempre, ele vai precisar de espaço para brotar. Quanto tempo você precisa para gostar de alguém? Quanto tempo você precisa para deixar alguém? Ora, rapaz, incêndio a incêndio cura. Uma dor faz minguar a mais antiga. Desviar do virar sara a tontura. Um desespero a velha dor mitiga. Deixa os olhos pegar nova infecção para que a velha possa ficar são. O nome disso é substituição? Então, o nome da Rosalinda está ali, escrito, para a gente lembrar que tudo começa em algum lugar. Tudo tem um antes, que há coisas que passam desapercebidas e pessoas que ficam pelo caminho. Eu imagino a Rosalinda chegando em casa, de volta do baile, em que o Romeu conhece a Julieta, toda descabelada, com a maquiagem borrada, dizendo para a mãe dela: eu nunca mais vou amar ninguém. Foi mais ou menos assim que eu fiz quando Gabriel me deixou. Ele era o meu Romeu. Romeu, Mercúrio, Rosalinde, Julieta. O meu nome é Felipe. O meu nome é Ricardo. O meu nome é Isabela e tenho um coração partido. Eu nunca mais vou amar ninguém. Cena 2. Palavras. A gente já se conhecia há um tempinho,
estudava junto, de vez em quando se cruzava em uns trabalhos. Não se falava muito, porque a Isabela, embora seja uma menina eloquente, parece que só fala o necessário. Fato é que eu nunca tinha realmente percebido a Isabela. Tudo bem que ela é pequena, mas ela é fácil de perceber, porque ela tem vida. Mas eu nunca tinha percebido a Isabela mesmo assim. De repente, ela cresceu. Ela sempre pareceu para mim uma menina muito decidida, além de muito inteligente. A Isabela é daquelas pessoas que pensam em tudo, mas especificamente sobre si mesmas. Parece que ela precisa saber exatamente cada um dos seus sentimentos, porque senão ela se perde. Um dia, nós saímos para a balada com vários amigos. Não houve muitas palavras entre nós esse dia, mas a gente se olhou diferente. Alguma coisa aconteceu. A gente se aproximou de um jeito diferente, ela sorriu de um jeito diferente, e o sorriso é uma porta de entrada confiável para o pensamento. A Isabela sorri bastante, mas eu sempre vi o sorriso dela como a guarda de um castelo, daqueles com ponte levadiça e lago com dragão na entrada. Naquele dia, o dragão estava dormindo e ela sorriu desarmada. Eu fiz de tudo para parecer um convidado interessante, que pudesse ser bem-vindo. Acho que eu convenci, porque a gente se beijou. E foi bom. Na minha cabeça, eu ouvi o diretor gritar ação, e eu achei que podia fazer aquela cena sem dublê. E a gente se beijou de novo, e continuou sendo bom. Eu juro que nunca tinha pensado nela desse jeito, e daí eu lembrei da minha mãe dizendo, não adianta falar que não gosta de kiwi se nunca provou. Em uma palavra, o Felipe era heterossexual. Eu, obviamente, não. O termo no dicionário quer dizer relativo ao tipo de afinidade, atração e ou prática sexual entre indivíduos de sexo oposto. Para mim, a tradução era simples, direta e veemente. Não se apaixone por ele. O Gabriel adorava as palavras. Ele sempre foi o melhor namorado que eu pude ter. Era inteligente, carinhoso, sensível, educado, gentil, lindo. Ele admirava Shakespeare, tanto quanto se divertia dançando axé. E ele sempre me escreveu muito, cartas, cartões e bilhetes e e-mails românticos. Até que um dia escreveu uma carta de despedida. Eu te amo como quem descobriu a vida em você, e por isso não quero te deixar ir embora. Ainda que às vezes queira, ainda que às vezes deixe, ainda que às vezes chore. Essa contradição do Gabriel é, no fundo, a contradição de qualquer relacionamento. Na raiz do amor já está a destruição. A gente começa e já começa a terminar. Olha só, eu não estou falando em amor, mas naquele dia em que a gente ficou, eu percebi que eu gostava dela e que eu sempre tinha gostado um pouco sem saber. O que eu não sabia mesmo era o que fazer em seguida, porque àquela altura, enquanto eu fiquei meio bobo, sem pensar em nada, só na minha mãe e no kiwi, a Isabela já devia estar pensando em um universo de coisas. Não é à toa que, em inglês, a expressão para se apaixonar é to fall in love. Você cai dentro do amor, você despenca dentro. E quando acaba, eles dizem fall off love, cair fora do amor. Como se dentro do buraco do amor houvesse um outro abismo que te joga para fora dele. Ou como se viesse uma ampulheta. Você despenca de novo, só que é na direção contrária. Daí, na primeira vez que eu fui mandar uma mensagem de texto para o celular dela, eu não sabia o que dizer. Quais eram as palavras certas para ela não se assustar? Para ela entender que eu queria ficar com ela de novo? Para ela não fugir? Convidava para um café, para um jantar? Não dizia nada disso e só comentava algo que tinha me feito lembrar dela? Usava o velho e cafona truque do sonhei com você? Eu acabei escrevendo, se eu te encontrasse completamente por acaso hoje, onde seria? Ela não respondeu. Talvez nem tenha recebido. Mas não pensem que o Gabriel é um grande vilão e que eu não reconheço as coisas boas que ele fez por mim. Um dia, por exemplo, ele me levou à ópera. Eu nunca tinha ido a uma ópera, mas a música tem esse poder de transportar a gente para lugares desconhecidos e imediatamente familiares, que nem os cheiros. Não é à toa que dizem que a música é perfume. Eu adorei a ópera. Chamava-se Manon. E era sobre uma heroína, a Manon. E o herói
que se conhecem e vivem apaixonados. Um dia, por uma série de circunstâncias, eles precisam se separar. Ela cai na vida, se envolve com outros homens, ele não aguenta e vira padre. Mas depois de um tempo, ela resolve buscá-lo e revivê-lo para tudo aquilo que um dia eles passaram juntos. O furacão descontrolado e íntimo disso que chamam amor. Ressentido, ele a maltrata, mas ela está determinada. Pergunta a ele: não é mais minha mão que as suas mãos tocam? Não é mais a minha voz? Ela não é para você mais uma carícia como antigamente? Eu não sou mais eu mesma? Não tenho mais o meu nome? Olha para mim. Não é mais a minha mão que as suas tocam como antigamente? Não é mais a minha voz? Não é mais a mano? Ele cede. O Gabriel foi embora sem aviso prévio, e eu não falei nada disso para ele, embora eu tenha a impressão de que ele também cederia. Cena 3. Sentimentos. O Felipe virou meu amigo rápido, porque a gente se identificou logo de cara. Passávamos bastante tempo juntos, cada vez mais, indo ver filmes ou ouvindo música, ou tomando cerveja, ou saindo com nossos amigos em comum. A gente se divertia muito um com o outro, e conversava muito. E tinha uma naturalidade grande e simples na nossa convivência. Mesmo quando havia outras pessoas, nosso principal foco de atenção mútua acabava sendo nós mesmos. Sim, ele sempre soube que eu era gay, mas se ele fosse um menino para quem isso fizesse diferença, ou fosse algum impedimento, eu nem teria me aproximado dele para começo de conversa. Eu namorava e ele não ficava com muitas garotas. Para falar a verdade, nenhuma, até onde eu via. E ele era tão doce. A sensação de ser amada está na primeira mordida de um quindim, ou na primeira noite que você passa junto com alguém, tendo ou não sexo. E a de amar está nas risadas, definitivamente nas risadas. Na primeira noite que o Gabriel dormiu na minha casa, eu tinha acabado de me mudar, e as lâmpadas do quarto ficavam estalando. Ele falou para mim com aquele jeito fofo: ah, que bom que a gente vai dormir com um monte de grilos aqui com a gente. Eu dei risada e ele também. E foi na espontaneidade dessa piada que eu senti alguém falar na minha cabeça. Eu amo esse garoto! E essa voz tinha muita certeza. Daí eu jurei para ele que fazia o barulho porque as lâmpadas eram novas e que em uma semana, no máximo, ia passar. Quando eu olho para o Felipe, eu me desconcentro. O Gabriel também sempre deixava meio aberta a torneira do meu banheiro. Ele ia lá e escovava os dentes, e quando eu entrava no banheiro, eu falava: Gabriel! E ele escondia a cabeça embaixo do travesseiro. O que eu via pelo espelho, que tinha uma angulação esquisita, mas certeira com a cama. Parece mentira, eu sei, mas outro dia eu entrei no banheiro e a torneira estava pingando. E a verdade é que as lâmpadas nunca pararam de estalar. De noite na cama eu fico pensando se você me ama e quando. Uma vez eu vi um filme onde o carinha, abandonado pela namorada, estabelecia um prazo de 1 mês para consegui-la de volta. E ele comprava um monte de abacaxis enlatados, todos com o mesmo prazo de validade. Quando vencessem os abacaxis, venceria o prazo. Venceria também o amor dele, ou só a paciência. E o dela, tinha vencido quando? Hoje eu me pergunto, qual o prazo de validade das lembranças? E em que momento elas deixam de ser palpáveis, boas, verdadeiras? Não devia existir um alarme ou um despertador cósmico que tocasse para avisar? Opa, 5h15, sinto muito. A lembrança daquela viagem feliz que vocês fizeram para a praia acaba de perder a validade. E de preferência poderia se autodestruir 5 segundos depois. E se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida, o corpo inteiro feito um furacão. Mas eu esqueci o Gabriel. Nos 3 primeiros meses é uma grande hemorragia, mas depois de 6, para de sangrar e começa a cicatrização. E cicatriz é isso que a gente sabe, tá lá para sempre. Às vezes é nas costas ou no tornozelo, e a gente nem toma muita consciência, convive e pronto. Às vezes é na mão. E de vez em quando a gente olha e lembra, até com alguma graça, do dia, do fato que a causaram. Demorou, mas a cicatriz que é o Gabriel é uma que hoje não me incomoda.
Chega a ser daquelas que dão um charme pro corpo, como se fosse tatuagem, sabe? E nos músculos exaustos do teu braço, repousar frouxo, murcho, farto, morto de cansaço. Porque tem gente que busca tanto, com tanta força, e acaba a vida toda só nessa tentativa, que nem uma tia minha, que nunca teve um relacionamento de verdade. Isso por si não é um sinal de fracasso, nem de sucesso, mas eu me considero com sorte de poder já ter dividido tanta coisa com alguém, de ter uma história para contar, mesmo que isso soe clichê. Se existe uma verdade é que a partir de um momento, os sentimentos têm vida própria, como uma pipoca, como uma massa de bolo com fermento. Se eles encontram algo que os aqueça, eles crescem. E se o Felipe sempre teve uma coisa em comum comigo, era não resistir aos doces. Se o meu amor fosse um bolo de chocolate, será que ele ia querer um pedaço quando saísse do forno? Eu só tinha ficado com a Isabela uma vez, mas existe uma coisa que uma amiga minha chama de construir castelinhos. E não vou mentir que eu construí um bem bonito. E percebi que eu queria um monte de coisas que eu nem sabia que eu queria. Eu e a Isabela andando de mãos dadas no parque, passeando com os nossos cachorros, vendo filme embaixo do cobertor, não querendo acordar por pura preguiça de desgrudar nossos corpos, tomando banho de banheira, deitados na grama vendo as estrelas, boiando no mar, um do lado do outro, escolhendo músicas para ouvir no carro, brincando de pintar a parede da casa, cozinhando e sujando toda a cozinha, talvez até lavando a louça juntos. Mas eu juro que eu não sou dessas pessoas que se apaixonam rápido. Algum dia, em algum momento, eu queria só pegar na mão dele. E eu sei que tudo isso é um monte de clichês que a gente vê nos filmes, mas eu só pensei nessas coisas porque eu sentia uma conexão especial com ela. Eu sei que em algum lugar ela gostava de mim e podia gostar mais, mesmo que ela não soubesse disso. E quando tudo isso que a gente vê sobre a paixão nos filmes é simplesmente verdade. Só os clichês são verdades no fim das contas. Uma noite dessas, eu tive um sonho bom. Eu sonhei que ele me beijava. E não era exatamente o beijo em si, e o quanto ele foi incrível que interessava, e que me fazia tão contente dentro do sonho e durante várias horas depois de acordar. Como se aquele sonho tivesse ficado impregnado em mim, fisicamente. Primeiro, era o fato de que aquilo tinha sido uma iniciativa dele. Ele, que nem sabia, no sonho, tudo o que se passava comigo. Tímido e sem graça, ele enrolava para falar para mim que queria aquilo, quase armando um jogo para si mesmo. Depois, foi a nitidez do sorriso com que ele me olhou no instante seguinte ao beijo. Ele sorria luminoso, afetivo, doce, encantado e envergonhado, com medo e empolgação. Foi o sorriso mais completo dos sorrisos mais completos que eu já vi no seu rosto. E ele sem jeito, e tão mais apaixonante por causa disso. Mas agora eu estava sozinha e empolgada para recomeçar finalmente, querendo o futuro desconhecido e mágico que me esperava ali na esquina, como a Cinderela se preparando para o baile, como uma mocinha ingênua esperando o cavaleiro chegar no cavalo branco, na minha varanda, pronta para saltar, sem pensar muito no tapete voador de um príncipe que me pegue pela mão e fale. Me diga, princesa, quando foi a última vez em que você deixou o seu coração decidir? Eu sempre deixei. Então você pode vir me buscar, homem que eu amo, seja quem for, porque eu estou pronta. Você vai chegar de repente e vai ser grande e forte e ter um cheiro bom com o qual eu não vou resistir. Você vai olhar para mim e eu vou entender, e eu quero te tocar em um pequeno sorriso. E embora pareça absurdo, eu sei que a gente não vai precisar dizer nada um para o outro. E você vai me fazer ser valente e não ter medo das curvas arriscadas e quedas livres. Vai só me fazer desaparecer ao seu lado. Cena 4. Gestos. O amor precisa de espaço para crescer, mas ultimamente também de alimento. Então eu pensei em mandar para ela uma música romântica.
Mas qual? O amor não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. Não mandei, mas convidei para sair. Ela aceitou. Quando o Felipe fez aniversário, eu dei para ele um disco do Roberto Carlos. Disco mesmo, de vinil, aquele de 1968, chamado O Inimitável, porque ele é mesmo inimitável, o Roberto. Tem ali uma sequência de obras-primas como Se Você Pensa, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, Ciúmes de Você e, principalmente, As Canções que Você Fez para Mim. O Felipe não tinha nada do Roberto e adorou. Eu escrevi na dedicatória: Roberto Carlos é o melhor cantor que já existiu. Quem não sabe disso não sabe de nada. Ele, obviamente, não concordava, mas riu, com jeito de quem respeitava minha afirmação, e pensaria sobre ela, para quem sabe um dia concordar. Daí eu fiz aniversário e o Felipe também me deu um presente. Na verdade, dois. Uma edição super especial do meu filme preferido e uma máquina de algodão doce. De verdade! E ele me escreveu um cartão de um carinho surpreendente para um garoto que escreve para outro garoto, por mais que amigos que eles sejam. E eu mandava mensagens de texto para ele de madrugada, e ele respondia. E eu escrevia para ele e-mails divertidos, e às vezes líricos, e ele respondia. E eu acompanhava a vida dele com atenção e interesse, porque ele deixava. De repente, nós estávamos grudados, e era quase como se namorássemos, sem qualquer contato físico. E o pior é que ele não parecia ter a mais vaga noção da enormidade da força necessária para, dia a dia, o meu corpo conseguir não jogar o dele contra a parede. Eu achei que as coisas estavam indo bem com Isabela. E eu pensava muito nela, talvez mais do que deveria. Uma amiga minha me dizia: o meu irmão, que é heterossexual, não faria nada disso com você. Mas de todo modo, o Felipe oficialmente não gostava de meninos e nós éramos somente amigos. Só que nesse ponto, minha vida já era uma cidade inundada por você. Eu escovo os dentes e penso sobre a hora em que você acorda. Penso sobre a roupa que você veste e sobre o que você faz durante a manhã enquanto eu sinto muito sono. Durante as tardes, eu penso no que você faz das suas, o que você estuda, com quem você trabalha, o que você aprende, o que você esquece, o que você planeja. Eu tomo banho me achando feio e querer fazer exercícios físicos, pensando como se seria se tivesse um corpo bonito. Eu penso se você faz exercícios físicos ou se acha seu próprio corpo bonito. E penso que eu acho ele bonito e que eu desejo seu corpo sem exercícios físicos, exatamente como ele é. Enquanto assisto a séries de TV engraçadas, eu penso em quantas coisas divertidas acontecem com você. Quantas piadas você está fazendo, quantas risadas você está dando, quantas pessoas você está fazendo rir. E quem pode estar te deixando feliz? Quem encosta no seu corpo, quem te olha nos olhos, quem te beija, se é que beija, porque eu queria que ninguém te beijasse, mas não ia dizer isso, mas já disse. E penso que você podia ser uma dessas pessoas que surpreendem as outras, que ligam bêbadas às 3 da manhã ou que enviam mensagens de texto mal digitadas e sinceras. E olho as horas no meu telefone celular para saber se já são 3 da manhã. E são. E como não tem mensagem, talvez isso seja um sinal de que amanhã pode ser, quem sabe, o dia em que eu vou te encontrar. Eu ouço tanta música e penso se você ouve música, e se é no computador ou no rádio, ou em CDs, quais são eles? Se você canta junto, se estaríamos escutando os mesmos cantores no mesmo momento, porque o nome disso é sincronicidade. Se as músicas traduzem seus sentimentos, tanto quanto os meus, quais então te explicariam a mim o que eu preciso ouvir, o que eu preciso saber, o que você esconde, o que tem medo de não revelar? Porque eu só estou pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, e num fim de semana, tudo que você mais ama, e no prazo de um mês, tudo que você já fez. Porque é tanta coisa que eu não sei. Apenas te peço que aceite o nosso estranho amor. Por favor, não evites meu amor, meus convites.
minha dor, meus apelos. Vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei para mim. Você tem exatamente 1 segundo para aprender a me amar e a vida inteira para me devorar. Se você vier para o que der e vier comigo, eu te prometo o sol se hoje o sol sair. E ao coração que teme em bater avisa que é de se entregar o viver. E se o amor para nós chegar, de nós, de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está? Se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Será que isso significa que eu estou me apaixonando por você? Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. E então, eu terminei o meu namoro. O outro, o de verdade, com Arthur. Porque o Felipe tinha ocupado um espaço dentro de mim impossível de organizar enquanto estivesse, na prática, ocupado por outras pessoas. E embora eu quisesse me convencer de que jamais cultivei qualquer esperança, a incerteza por si já era uma. E grande. Cena 5. Surpresas. Daí eu saí com a Isabela de novo. Não uma vez, mas várias. Só que a coisa acabou esfriando. Sabe água fervendo que atinge o ponto de ebulição e não fica mais quente do que aquilo, só evapora? A gente se deu muito bem, rápido demais. E ela se afastou, ou eu, não sei direito. Por exemplo, eu sempre tive carro e sou o tipo de pessoa que dirige muito e não liga para isso. Na primeira vez que a gente saiu, eu dei carona para ela, que morava muito, muito longe, só para a gente poder ficar mais um pouquinho juntos. Não me importava a distância. Na última vez que eu fui levá-la em casa, eu pensei, por que é tão longe? A gente ficou um tempo sem se ver e ontem se encontrou numa festa. Acabamos ficando juntos de novo, mas já não foi a mesma coisa. Eu até ofereci carona para ela no fim, mas ela não quis. Eu acabei dando uma carona para o Ricardo, um amigo nosso. A casa dele também era meio longe, mas ele estava meio bêbado e eu continuo não me importando com a coisa de dirigir e dar distância. Afinal, o Ricardo é meu amigo. Aliás, meu amigo mais próximo. A gente sai bastante, a gente gosta das mesmas coisas, conversa muito. Com ele, eu sempre sinto que estou sendo eu mesmo, o que não acontece com frequência. E eu tenho uma sensação muito boa de pertencer a algo, mesmo que seja só essa dupla que nós dois formamos. Enfim, eu gosto pra caralho dele e não me imagino vivendo sem o Ricardo, na verdade. O engraçado é que apesar dele ser a pessoa com quem eu mais converso, aquela para qual as coisas fazem sentido quando você conta, até ontem ele nem sabia que eu e a Isabela tínhamos um caso. E a Isabela também gosta muito dele, eles são grudados, quase namorados. Só que o Ricardo é gay. Aí eu levei ele para casa e quando eu parei embaixo do prédio dele, ele estava chorando. E assim, como se fosse simples, ele me disse que estava completamente apaixonado por mim. Cena 6. Tentativas. Eu não te conheci como costumam se conhecer os amantes que têm, assim, mais ou menos a nossa idade. Você não olhou para mim na luz confusa da pista de dança. Nossos olhares não se raptaram. Nós não conversamos a conversa dos que se querem. Me desculpa. Daí, eu não te sorri sorrisos interessados, nem fiz meu corpo falar coisas que a boca geralmente cala. Eu não te dei um primeiro beijo, nem um segundo, nem um terceiro. Depois, eu não te dei meu telefone na expectativa de marcarmos um outro encontro. Por isso, nós não jogamos o jogo da sedução. Eu não te mandei mensagens discretamente tomadas pelo primeiro encantamento. Não te convidei para sair. Então, nós não fomos ao cinema, nem tomamos um café depois do filme. Não ficamos conversando sobre gostos artísticos, emotivos e tudo mais que descobrimos em comum enquanto o café não vinha. Nós também não percebemos, sem dizer, afetos e carinhos discretos e mudos. Eu não fiquei tentando prolongar o tchau só para passar mais alguns minutos perto de você. Me desculpa. Nós não trocamos as palavras irresistíveis e ridículas das cartas de amor, de modo que eu não antevi nosso relacionamento. Não fiz planos para um futuro que te incluía, não pensei nos lugares para os quais poderíamos viajar,
Não me satisfiz com a ideia das peças de shows que veríamos juntos, ou sequer das músicas que poderíamos compartilhar. Eu nunca te mandei uma música de amor. Me desculpe. Nós não demos risada um do outro por motivos bobos. Não nos achamos um casal bonito nos olhando no espelho, não tiramos fotos, não inventamos apelidos especiais e bestas, não fizemos piadas internas, não sentimos ciúmes, nem nos quisemos com exclusividade. Nada disso nunca aconteceu entre nós. Então me desculpa. Me desculpa por estar te dizendo isso aqui nesse carro, bêbado, a essa hora da madrugada, de repente, desse jeito. Me desculpa por estragar a nossa relação, ou pelo menos essa relação que você devia achar que a gente tinha, e a gente tinha mesmo, só que em mim era diferente, e agora é incontrolável. Mas te vendo hoje, beijando ela, o míssil que me devastou me disse que eu não conseguia mais. Já é uma dor física. Me desculpa. Agora, se nada disso nunca aconteceu, por que eu fui me percebendo apaixonado por você sozinho? Eu não sei. Mas se eu tivesse que supor, diria que essa convulsão que eu chego mesmo a sentir no estômago, feito cólica, ao mesmo tempo com um sentimento meu, deve ser também um mérito da pessoa que você é. Como se com tanta gente desinteressante no mundo, a presença de alguém tão especial só pudesse gerar essa resposta, só pudesse ser retribuída com paixão. E amor assim, tão espontâneo e tão imprevisto, e que vive ganhando tão pouco em troca, deve ser, no fim das contas, pelo menos um sentimento bom. Cena 7. Disfarces. Estamos aqui hoje com a querida Isabela, esse rostinho bonito que vocês já conhecem e já admiram. Mas o que vocês vão descobrir hoje é o que essa garota prodígio esconde por dentro desse sorriso encantador. Boa noite, Isabela. Como você está? Boa noite, Elisângela. Estou bem, estou em paz, com meus chakras alinhados. Minha palavra de ordem agora é equilíbrio. Gatinha, conta pra gente, e o coração? Olha ali, eu atualmente estou num apartamento desocupado e acho que sem placa de aluga-se na porta. Até passou um locatário recente, entrou, gostou, mas sabe quando acaba não fechando o negócio? E o público pode saber quem é esse pretendente? Ai, será? Ah, tudo bem. Vai. Só porque eu estou aqui e esse seu sofá arranca cada confissão da gente. O nome dele é Felipe. A gente já se conhecia, mas eu não olhava para ele, a não ser como amigo, né? Uma noite numa festa, acabou rolando. Ele me beijou e ele é envolvente, sexy, vocês sabem. Eu não esperava, estava inclusive achando que ia acabar me dando bem com outro garoto que eu estava olhando. Mas aconteceu e foi bom. Mas e agora? Ainda rola um clima entre vocês? Não, infelizmente. Inclusive o pessoal está aí acompanhando minha separação do Gabriel. Um processo duro, lento. Você quer falar sobre isso? Senão a gente dá um break. Sabe aquele filme em que o cenário é todo desenhadinho no chão? Meu analista me disse que quando o Gabriel foi embora, ele deixou dentro tudo em mim desenhado, como se fosse esse cenário. Mas não foi ele que desenhou, fui eu. Sabe, gente, a dor que eu senti quando ele desapareceu foi dessas que não se descreve. Ou é o que chamam do avesso de um sentimento, uma explosão ao contrário, uma bomba atômica que traga tudo por dentro do seu tórax. Gente, vamos aplaudir a inteligência emocional dessa moça. Daí eu recolhi cada pedacinho destruído dentro de mim, fragmento a fragmento. Você e o Gabe se veem ainda hoje? Não. Senti que você talvez ainda goste dele. Não é isso, é que ele me deixou e a gente precisa se valorizar, né? Recompor orgulho, autoestima. Eu tive que me obrigar a me desapaixonar por ele. Gente, ela é uma guerreira. Mas a organização interna que eu estabeleci agora é minha e rígida e não está tão sensível à desorganização dos outros. Não basta só delicadeza e cuidado, agora é preciso também formatação. Quem não vier de forma certa, não venha. Mas, meu amor, você não está se limitando demais, né? Não está limitando demais suas possibilidades? Olha, pode ser, Elisângela, mas tudo é adaptável nessa vida, percebe? A piscina tem uma parte rasa e uma parte funda. Você entra no raso e só vai para o fundo quando sabe nadar.
Não estou nem dizendo que não esteja aceitando alunos de natação para começar no raso, mas ninguém vai para o fundo se não for bom o suficiente, não. Peraí, a gente estava falando de você. Por que o assunto virou natação? Deixa para lá, gente. O que eu quero dizer é que o Felipe é um fofo, um cavalheiro, um amor de pessoa. E bem mais sensível e sensato que a maioria dos homens por aí. Mas só não era para mim. Cena 8. Reencontros. Eu não ia mais conseguir conviver com o Felipe. Nunca mais. A euforia do nosso encontro virou silêncio. Eu não admitia que no evidente amor dele por mim poderia não existir nem um pouquinho de desejo sexual. Eu não reconhecia para mim mesmo que estava paralisado, esperando. Olha, de todas as pessoas que eu conheço, se eu tivesse, sem pensar muito, que apontar um que eu acho que poderia ser o amor da minha vida, seria o Ricardo, um amigo meu. A minha relação com o Ricardo é um encaixe perfeito, é pura troca, em todos os sentidos. Eu sinto todos os amores do mundo por ele, mas o Ricardo é gay. O que não torna nosso amor menos bonito ou especial, só torna ele limitado. Ou talvez perfeito, porque se eu e o Ricardo realmente namorássemos, a gente correria o risco de queimar tudo muito rápido, esse combustível que alimenta a gente como casal. E que, do jeito que é hoje, eu tenho a sensação de que vai durar para sempre. Um amigo meu um dia me disse que a dinâmica dos encontros amorosos na vida é como o cubo mágico. Ou você é, sei lá, Deus e sabe juntar todas as cores, ou você vai vivendo as cores que vão se encontrando. Faz um tempão que eu não encontro a Isabela e eu parei de encontrar o Ricardo porque ele me pediu. Nesses dias eu tenho pensado nele sem parar e sentido saudades. Minha avó se apaixonou pelo meu avô aos 13 anos. Um dia, no hospital, com 75, fazendo o exame do coração, ela me disse que a lembrança mais viva que ela tinha de uma taquicardia era quando, parada na esquina, ela viu meu avô, um rapazinho pré-adolescente, descendo a rua em direção a ela. Talvez lembrando disso, o coração dela até hoje acelere. Eles namoraram, se casaram, tiveram 5 filhos. E minha avó não se relacionou com outro homem depois que ele morreu. É uma escolha, percebe? No fim das contas, metade dos encontros que você faz é regida pelo acaso, mas metade é obra do seu próprio esforço e vontade. E como 50% de chance não é nem uma coisa nem outra, a verdade é que a gente sempre sabe e sempre controla, mas sempre sofre como se não soubesse. Porque na hora de sofrer, a gente esquece tudo mesmo. Para mim, agora, é tudo violento demais. Como um mar no inverno, ressacado. Esse monte de interditos que nem conseguem ser realmente explicados ou entendidos. Nada seria mais simples e feliz deixar que 2 corpos que se atraem simplesmente se encontrem, sem pensar muito? Para mim não é uma questão de fraqueza ou coragem. Eu não sou insensível nem bobo. Ouvir o Ricardo falar tudo que ele falou foi mais difícil do que todas as minhas conversas de fim de namoro juntas. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse outra coisa que eu não sabia. Que eu não sei. Essa do Ricardo gostar do Felipe, eu confesso que não foi tão simples de digerir, não. Eu sentia ciúmes, do Ricardo, claro. Mas olhando bem, quase fazia sentido. Isso conectava as coisas em uma dramaturgia tão ridícula, sincera, melodramática e verdadeira, como só o amor sabe fazer. Eu fico pensando nele, e ele é um homem, entende? Ele tem corpo de homem, e cara de homem, e mão de homem, e cheiro de homem, e boca de homem, e bigode. Eu sou um homem, e ele é um homem. E isso é estranho. Daí eu lembrei da minha mãe dizendo, não adianta falar que não gosta de kiwi se nunca provou. Às vezes eu penso que até queria encontrar um jeito de querer ficar com ele. Mas qual? Eu e o Ricardo passamos pelo menos um dia da semana juntos, por bastante tempo, e a gente chama isso de as nossas tardes apaixonadas. Mas semana passada, ele teve um compromisso e eu fiquei sozinha, o que me fez pensar que era chegado o momento de encontrar alguém. Hora de dizer um grande sim para qualquer um, porque escolher demais anula a possibilidade de se surpreender. Mas ela escolhe e procura com cuidado demais.
Um cuidado que já me cansa, esgota. Quando eu conheci a Isabela, a gente se deu bem e foi gentil um com o outro, e depois mal se viu por 3 anos. Mas, quando a gente se reencontrou, a gente não se largou mais. Se a vida vale pelos encontros, estava claro que ali eu tinha feito muito grande. Então, eu precisei contar para ela tudo sobre o Felipe, embora eu tivesse certeza que ela já soubesse, porque ela não é boba e me conhece bem demais. Quer dizer, quando ela ficou com ele, eu acho que ela não sabia. E eu nem sabia que eles ficavam, só depois que eles terminaram. Sim, claro que eu tive ciúmes, morri de ciúmes. Dos dois, porque eu me sentia como a perna quebrada de um tripé. Então eu fui à livraria, passar lá à tarde, folhear coisas, olhar as pessoas, pensando, é isso, é aqui na livraria que eu tenho que conhecer alguém. Que balada e festa que nada, é na livraria que as coisas acontecem, que as pessoas interessantes estão. Duvido que não exista nenhum garoto inteligente e interessante que tenha vindo passar a tarde aqui, folhear coisas, olhar pessoas. Além do que, só a Isabela podia me salvar. A Isabela é meu farol. Do lado dela, eu deixo de ter medo. Quando ela terminou com Gabriel, ela me perguntou se eu rasgaria o meu coração para costurar o dela. Claro que sim, eu respondi, porque eu sabia que meu coração rasgado se recomporia automaticamente só com a presença dela ao meu lado. E tinha um garoto de costas na sessão de música. Eu fiquei observando de longe e vi ele folhear um livro do Roberto Carlos. Pensei, perfeito. Quase o Ricardo. E que sorte, não vai ser gay. Fui chegando perto e contornando o garoto, tentando fazer com que ele não me notasse, mas me notasse. Enquanto eu me aproximava, pensei que eu preferia não saber nada dele. Não me interessava seu signo, nem história sobre sua família, saber se ele preferia massa grossa ou fina de pizza, se ele frequentava shopping ou cinemas de arte, o que ele estudava. Eu só queria era que ele me amasse, e é óbvio que ele me amaria, porque eu queria um amor novo e logo o inesperado, porque eu estava exausta e triste, com muita coisa acumulada dentro de mim. Daí ele se virou. Só para constar, queria dizer que eu descobri que Roberto Carlos é o melhor cantor que já existiu. Era o Gabriel, tinha cortado o cabelo. Nos dias de agonia, quando eu não encontrava Isabela, eu chegava em casa com o sol nascendo e escrevia e-mails para ela chorando as minhas dores. E não raro, eu dormia em cima do teclado, ouvindo sempre a mesma música. Isabela, faz dias que eu não o encontro, e hoje eu quis mais do que nunca olhar nos seus olhos, fazê-lo ver o quanto gosto dele. Como se nascesse ali um amor absoluto pelo homem que eu vi. Hoje eu quis abraçá-lo e fazê-lo sentir-se amado, porque aqueles olhos carentes me dizem que talvez ele jamais tenha sido de verdade para cortar os pulsos. Hoje eu quis que ele nunca mais saísse do meu lado e quis que a minha vida se conectasse a dele. Quis fazer mais e mais parte, porque eu amo até o desespero. Coisas a se transformar para desaparecer e eu pensando em ficar a vida de transcorrer. Hoje eu quis dizer para ele, você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Eu acho que ele sabe que não é, mas tem um jeito atordoante de convencer a si mesmo, como se quisesse convencer a mim que talvez possa ser, e eu morrendo devagar, em silêncio pelo caminho. Se você achar meu coração perdido pela cidade, toque meu interfone e devolva-me. Te amo, R. Cena 9. Decepções. Ontem o Gabriel me telefonou, quer me encontrar, conversar. Teve mesmo a coragem de dizer que me ama. Ontem me deu saudade da Isabela e uma sensação de que podia ter dado certo com ela, só para a vida ser mais fácil, sabe? Será que ela pensa em mim às vezes? Eu e o Felipe voltamos aos poucos a conviver como se nada, jamais, tivesse acontecido. Ele tinha algum jeito de fazer com que não tivesse importância estar do meu lado sabendo que eu era, ainda, completamente louco por ele. Ele não me queria como eu queria, mas também não admitia ficar longe de mim. Eu acho que a culpa foi minha.
Eu fiquei com medo de gostar dela demais e acabei estragando tudo. A gente sofre e acha que não faz ninguém sofrer. Que merda o Gabriel pensa que tá fazendo? Me mandou mensagem de texto dizendo que todo fim de amor é infinito. Porra! Será que você não percebe que as flores do jardim da nossa casa já morreram todas de saudade de você? Porra! Felipe, do que você tem medo? Eu tenho medo do que eu não conheço. Isso é muito anormal? Eu, às vezes, chego a ter medo de repente você me querer. Acho que o medo do não, às vezes, é só um disfarce. Porque o não pode ser uma certeza tranquila. Você foi pra longe por medo de me amar demais ou de amar de menos? Longe é só um lugar onde a gente nunca vai. Por que Isabela não me quis? Por que ela não se entrega? Se entregar, se jogar no abismo da dor e da delícia, perceber que que as coisas difíceis de aceitar são só as ideias muito simples. Por que não? Por que o Ricardo quis? Sem censuras, sem barreiras. Como aquele amigo bêbado e divertido que fica caindo em cima de você a noite toda. Com derramamento, como se fosse uma música brega. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele. Que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Paixão é como uma estrela cadente que a gente vê e acha que pode ver toda hora. Daí, quando passa um meteoro, você se dá conta que isso acontece raramente. Daí eu me canso e acordo com vontade de coisas simples. Simples que nem o Arthur, meu ex-namorado, sempre foi. Pensei em ligar para ele e perguntar se ele não queria casar comigo. Mas se as coisas não precisam de você, quem disse que eu tinha que precisar? O nome disso é desalento. Quando tudo que você mais precisa é o seu próprio manual de instruções. Por que você sorri para mim e faz piadas? E eu penso em perguntar: onde você está vendo tanta alegria? Você sorri e eu quase tenho vontade de quebrar sua cara. Às vezes eu queria tanto que o Ricardo me quisesse. Por que você não faz de uma vez? Não é isso que qualquer outro garoto como você faria? Na situação em que eu te coloquei? Eu sei que eu não sou como qualquer outro garoto, mas eu não sei como eu sou. Você acha mesmo que é possível agir de forma normal? O que você é dele? Conversar com você e disfarçar a vontade de beijar sua boca? Dele. Te olhar nos olhos e fingir que eu não me perco neles? O que você é dele? Lidar com o meu corpo e o medo de não conseguir resistir ao seu? Dele. Ela respondeu. Me conformar com um aperto de mão para dizer oi, tchau? É tão difícil ficar sem você. Me contorcendo para esconder tanta vontade? Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. O teu amor é gostoso demais. Você é um convidado chegando quando a festa já acabou, meu querido. Eu me sinto sozinho numa festa onde eu não conheço ninguém. Eu me sinto dando uma festa a qual ninguém virá. O que você quer que eu faça? Eu quero que você se dane, Gabriel. Desaparece. Entra no avião para Malásia. Raspas e restos não me interessam. O que você quer que eu faça? Eu queria que você me fizesse feliz. Eu quero meu dublê, agora, por favor. O que você quer que eu faça? Eu quero que você diga sim. E eu quero que você vá se fuder. Cena 10. Noite. Músicas. Será que os que virão depois de nós, daqui a 100 ou 200 anos, ainda terão os corações partidos? Ainda terão histórias para contar? De amores impossíveis, perdidos, encontrados, inventados, indecisos, desesperados, sozinhos, felizes? Como terminam as histórias de amor? Quando alguma coisa não tem exatamente um fim, ele pode ser inventado.
Não importa que as histórias sejam reais, elas devem ser verdadeiras. Nunca mais se ouve falar de Rosalinde em Romeu e Julieta, mas vocês já ouviram falar de Como Gostais? É outra peça de Shakespeare, e a protagonista é uma garota brilhante, viva, uma heroína. O nome dela? Rosalinde. Ele precisa começar, eu pensei. Se o Ricardo começasse alguma tentativa real de aproximação física, eu decidi que tentaria não lutar contra. Tentaria deixar o meu corpo agir naturalmente no momento. Mas o Ricardo, por cuidado e gentileza, não me prometeu que jamais tentaria qualquer coisa. Será que eu precisava começar? Estava tudo tão de volta ao normal, mas eu já não conseguia fazer as coisas com a mesma naturalidade. Eu não conseguia nem dar um abraço nele. Eu pensava em ficar bêbado com ele para ver se alguma coisa acontecia, para ver se eu conseguia descontrolar o meu controle, mas o tempo foi passando e ele foi ficando mais distante. Então eu fiquei bêbado sozinho. Às 3 da manhã, mandei uma mensagem para a Isabela e outra para o Ricardo. Ninguém respondeu. Talvez não tenham recebido. Eu estava fudido, jogado na sarjeta e jurei que ia me apaixonar pela primeira pessoa que cruzasse meu caminho. Fosse um homem ou uma mulher. Passou um travesti. E passou me zoando. Eu joguei uma garrafa de cerveja vazia nele ou nela, que não foi muito longe, quebrando perto de mim. Eu me desequilibrei e caí e cortei o pulso. Cortei o braço, bem perto dos pulsos. O nome disso é ironia. O Gabriel apareceu na minha casa de madrugada e trouxe flores. Não veio de cavalo branco, mas o carro dele era branco. O Gabriel me desconcentra, e ele chorou ao me ver e foi contando entre lágrimas como tinha se arrependido e amadurecido, e entendido que ele só podia existir de verdade ao meu lado, que sem mim cortaria os pulsos. O que me importa ver você tão triste, se eu triste fui e você nem ligou? Ele pediu uma chance e dizia que tinha certeza que ele não estava morto dentro de mim. Porque ele era ele e ele estava ali na minha frente, o mesmo rosto, a mesma voz, a mesma mão. E eu não estava comovida com aquilo. Eu não podia estar, caso contrário, eu não seria eu mesma agora. E não teria sido a mesma por todo esse campo de batalha que eu tive que cruzar para me recompor do abandono. Você pode me chorar um rio inteiro, porque eu chorei cataratas por você. O Gabriel foi se acalmando, me pediu um abraço e eu dei. E me pediu um beijo e eu não dei. Ele disse que não importava o que fosse acontecer, que naquela noite ele estava fazendo o que achava que deveria fazer, que ele respeitaria meu tempo e me esperaria. Eu disse a ele para não me esperar, disse que estava tarde e que era melhor ele ir embora. Levei até a porta, e antes de fechar a porta, eu vi nos olhos do Gabriel exatamente o olhar com que ele me olhava quando a gente se conheceu. Assim que ele saiu, eu pensei, eu nunca mais vou amar ninguém. Meu coração disparou, eu pensei na minha avó, fiquei trêmula, fraca, não sei se chorei, mas andei até a porta e simplesmente saí. A janela da minha sala é daquelas que abrem verticalmente, em guilhotina. Quando a parte de fora está aberta, à noite, e o vidro fechado, as luzes da rua projetam sombras quadriculadas pelas paredes. Em mais um dia que eu não conseguia dormir, eu resolvi andar pelo apartamento. Eu coloquei para tocar um tango que toca num filme que eu adoro, o mesmo que o Felipe me deu de presente. E dancei. Dancei. E foi dançando o tango que eu percebi. Tango é uma música para cortar os pulsos, e eu quase tive vontade de cortar os meus no vidro da janela. Mas só pelo simbolismo, não pela vontade. Eu precisava lutar. Você tinha que ser só uma invenção e eu tinha que te expulsar. Você tinha que ser uma sombra para mim, como o tango na parede, com as notas longas nas quais eu fui decidindo lavar você da minha alma. Meu corpo tinha que te transpirar. Eu gritava. Rasgue meu coração, despedace-o sem pena. Diga não, para mim bem alto e bem forte. E agora deixe claro que esse não vale para sempre. Te ganhar ou perder sem engano. Chega. Eu chorava porque doía, e doía porque eu realmente te amei. Mas algumas coisas a gente só aprende mesmo sozinho. O amor que eu tenho por você é teu. Você não ia cuidar do meu sofrimento e eu não ia insistir em te ensinar
o que eu achava que você precisava saber. Você não quis pegar os caminhos dos mapas que eu te mostrei, então eu precisava ir embora. Isso era um adeus. Futuros amantes que se amarão sem saber como o amor que eu um dia deixei para você. Até que o interfone tocou. Eu lembrei do fim de um filme em que a mulher traída de um escritor sai correndo de casa e pega um barco com todas as páginas do manuscrito original dele na mão, cópia única do livro novo. Ele sai correndo atrás dela e chega a tempo de vê-la indo embora, parado no cais. O barco se afasta devagar no fim da tarde, em preto e branco. Ela olha para ele, um olhar indescritível, e começa a jogar os papéis para o ar, no mar, todos eles. Eu me sentia como aqueles papéis. O sol estava quase nascendo, aqueles poucos minutos em que a noite e o dia são uma coisa só. E eu percebi que nunca tinha dito de verdade, eu te amo. Então, eu resolvi começar. As canções que você fez para mim. E Blackout lento. Fim.